Queria que você abrisse Marcos, falei Marcos? A partir do versículo 21, e a gente está nessa série, né? Encontros com Jesus, e todos os encontros com Jesus foram transformadores, irmãos, transformadores. Eu sempre digo aqui, né? Todos nós tivemos um encontro com Jesus, e alguns, quando se encontram com Jesus, têm uma transformação instantânea, né? O sujeito era pecador, tinha vícios e tal, e Jesus fez uma transformação instantânea, ele mudou na hora. E existem aqueles que têm uma transformação gradual, né? De tempos em tempos, mas existe uma transformação. E hoje eu queria falar, irmãos, a respeito de um homem que teve um encontro com Jesus, e para variar, né? Foi um encontro transformador, um encontro poderoso. Você abriu aí Marcos capítulo 5, nós vamos ler do versículo 21 ao versículo 24. Diz assim: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão. Jesus havia atravessado o mar da Galileia, e ele tinha ido lá para Decápolis, as 10 cidades. E nesse período aqui, eu já falei aqui algumas semanas atrás, indo para aquela cidade não era tradição, não era costume daqueles que viviam do lado de Israel atravessar para o outro lado da cidade, porque era um povo pagão, era um povo que adorava outros deuses. Então eu fico imaginando Jesus, quando ele foi para o outro lado da cidade, para o outro lado da margem do rio, e ele disse para os seus discípulos: estamos indo para lá, estamos indo para Gadara. Eu fico pensando o quão impressionado, o quão assustados os discípulos devem ter ficado. Mas Jesus foi. E Jesus chegando lá, ele liberta, já preguei aqui algumas semanas atrás, ele liberta aquele homem que tinha uma legião de demônios, ele permite que os espíritos entrem nos porcos, os porcos se jogam do precipício, e aí o resto da história todos vocês conhecem. Agora o que está acontecendo aqui, irmãos? Isso foi no capítulo 4, Jesus está voltando para Cafarnaum. Jesus está voltou para Cafarnaum, depois de ter acontecido todas estas coisas. E aí, tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostou aos seus pés. Insistentemente lhe suplicou: a minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. E diz o texto, versículo 24: e Jesus foi com ele. A Bíblia fala aqui, irmãos, que esse homem tinha uma única filha, uma menina de 12 anos de idade. Eu tenho 3 filhas, irmãos, e as minhas filhas já tiveram 12 anos de idade. Minha caçula acabou de fazer 14, né? E eu fico pensando para um homem que tinha uma filha só, com 12 anos de idade, e essa menina com uma enfermidade de morte. Ele sabia que ela iria morrer. E essa é a situação desse moço, para que você entenda o contexto. Aí vai lá para o versículo 35, diz assim: falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: a tua filha já morreu, porque ainda incomoda os mestres. Olha que palavra, irmãos. Ele está lá, conversando com Jesus, clamando, prostrado aos pés de Jesus, dizendo: a minha filha está à morte, vá lá fazer uma visita para ela. Eu tenho certeza que se o Senhor orar, ela vai ser curada. Aí os amigos da sinagoga chegam até ele e falam assim: para de incomodar o mestre aí, sua filha já morreu. Deixa eu falar, irmãos, nós servimos um Deus, esse Deus que Jairo experimentou, que tem poder até sobre a morte. Até sobre a morte. Jairo sabia disso. Mas Jesus, sem acudir às tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Essa palavra é poderosa, irmãos. Diga isso para a pessoa que está do seu lado. Fala assim: não temas, crê somente. Talvez você veio aqui nessa manhã apenas para ouvir isso, o que Jairo ouviu. Contudo, não permitiu que alguém acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Tinha uma multidão lá, irmãos, uma multidão, para acompanhar aquela situação. E o que Jesus fez aqui? Jesus falou: calma, eu vou entrar só eu, Pedro, Tiago e João, o que eu acabei de falar anteriormente para vocês. Chegando à casa do chefe da sinagoga, versículo 38, viu Jesus o alvoroço, que choravam e os que pranteavam muito. E ao entrar lhe disse: por que estáis em alvoroço e por que chorais? A criança não está morta, mas ela dorme.
e riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair todos, tomou o pai, a mãe das crianças e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-o pela mão, disse: Talita cumi, o que quer dizer: menina, te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos de sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Coloque sua mão sobre esse texto. Pai querido, esta é a tua palavra, Senhor. Fala conosco mais uma vez, de maneira especial, Pai. Que eu diminua e que tu cresças, que a tua palavra possa penetrar como um punhal no coração de cada um dos meus irmãos, no santo nome de Jesus, que nós possamos sair daqui hoje renovados e cheios da tua palavra, no santo nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, como eu disse anteriormente na nossa oração, nós estamos da semana passada para cá, o que eu vi de gente desesperada. Eu trabalhei, quantos trabalharam normalmente essa semana? Todos, né? Porque a gente trabalhou normalmente, a vida mudou pouca coisa e vai ser assim. Mas o que eu vi essa semana de gente desanimada, de gente desesperançada, de gente... E eu confesso para vocês, irmãos, que eu fiquei meio inquieto com relação a tudo isso que aconteceu com relação às eleições. Agora, simplificando aqui, metade do povo triste, metade feliz e alguns preocupados. E eu vi tanta gente desesperançada, tanta gente desanimada, porque até mesmo aqueles que estavam felizes, eles estavam se contendo, né? Acho que até em respeito aos que estavam desanimados. E aí, quando no começo da semana, quando Deus me deu essa palavra, eu falei, é isso que eu vou falar no domingo, porque o que a gente está precisando, irmãos, é de uma palavra de esperança. Uma palavra de esperança. Porque nós servimos a um Deus que é esse Deus que nos traz a esperança. Porque enquanto nós confiarmos em homens, enquanto nós colocamos a nossa esperança em homens, nós vamos fraquejar mesmo e vamos desanimar. E o que estava acontecendo aqui, irmãos? Olha só, Jesus, ele estava vindo da outra margem do rio, e lá do outro lado, no capítulo 4, aqui vocês veem que Jesus acalma a tempestade. Os discípulos estão no barco, no meio de uma travessia, no meio do mar, que é um lago, né? Chamado de mar, mas é um lago. Eles estão no meio da travessia e começa uma grande tempestade. E o que Jesus faz? Os discípulos ficam todos alvoroçados e Jesus acalma aquela tempestade. Já começa por ali. Aí logo depois ele está lá em Gadara. E lá em Gadara, ele tem aquele encontro que eu já falei aqui algumas semanas atrás, com aquele homem que está possesso de demônios, aquele homem que era um morto-vivo, era desprezado pela cidade, uma cidade que amava mais os porcos do que ser humanos, e ali o Senhor o liberta, e aquele homem é transformado de um endemoniado, um rejeitado pela cidade, ele se transforma em um missionário. Tanto é que no final ele fala: Senhor, permita que eu vá contigo, permita que eu seja um dos seus discípulos. E o Senhor diz a ele: você vai ser um discípulo sim, mas você vai ser um discípulo aqui nessas 10 cidades em Decápolis. E o que acontece? Jesus voltando, chegando em Cafarnaum, ele tem um encontro com esse homem, com esse Jairo. E diz aqui o texto, irmãos, que esse homem era um líder, ele era o chefe da sinagoga. Ele era o chefe da sinagoga, um homem muito respeitado, em Cafarnaum. E aí eu fico imaginando, irmãos, o quanto esse homem teve que se despir da sua prepotência, do seu prestígio, do seu reconhecimento, do respeito que ele tinha de todos aqueles que o cercavam, para ir até Jesus. Mas diz o texto, irmãos, que a sua filha estava no leito de morte, ele sabia que a filha ia morrer, e ele vai até Jesus. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê? Não importa qual a gravidade do nosse problema, não importa qual a inquietação, qual o momento que você esteja vivendo, nós temos um Jesus que pode todas as coisas. Jairo olhou para todas. Eu imagino que ele deve ter procurado, ele deve ter tido acesso a tudo que tinha de melhor na época, com relação à medicina, com relação a tratamento, com relação a homens espirituais. Entretanto, nada resolveu o problema dele, e a única coisa que podia resolver o problema dele era Jesus, e ele sabia disso. A certeza do coração dele era: aquilo que os homens não podem fazer, Jesus pode fazer. Não importa o problema.
E aqui, irmãos, eu queria tratar algumas coisas aqui, eu vou me aprofundar, para que a gente possa, muitos de nós, irmãos, e muitos de vocês não têm experimentado o melhor de Deus, aquilo que Deus pode oferecer na sua vida, no seu casamento, na sua casa, no relacionamento com os seus filhos, em todas as áreas da vida, muitas vezes por causa do senso de urgência. Olha o senso de urgência desse homem, olha o senso de urgência. Eu queria que você fosse lá no versículo 22 e no versículo 23, olha o que diz aí, para a gente entender o que é senso de urgência. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, um homem chamado Jairo, e o vendo, se prostrou aos seus pés. E versículo 23, insistentemente lhe suplicou. Sabe o que é isso, irmãos? É senso de urgência. Esse homem, ele era um líder, ele era o chefe da sinagoga. Entretanto, diante da situação, diante da enfermidade, diante da possibilidade de morte da sua única filha, diz o texto que ele insistentemente clamou ao Senhor. Sabe, irmãos, tem hora que o sossego, tem hora que o conforto, a vida boa nos torna muito confortáveis. Pastor, eu estou vivendo um momento tão bom no meu casamento, estou vivendo um momento tão bom na minha família, eu estou vivendo um momento tão bom profissionalmente, financeiramente, e isso é bom, e Deus, já falei aqui para vocês, Deus não se agrada quando nós caminhamos mal, Deus se agrada quando eu e você caminhamos bem, Rodrigo. Deus se agrada nisso, quando nós caminhamos bem. Ele não se agrada quando a gente está passando pela peleja, passando por luta, não. Entretanto, irmãos, nós precisamos ser vigilantes. Muitas vezes as lutas, as dificuldades chegam até a nossa casa, batem a nossa porta, justamente para nos despertar, para acordar, para nos tirar daquele conforto, daquela zona de conforto, daquele sossego que supostamente a nossa vida está vivendo. E o que estava acontecendo na vida desse homem era exatamente isso. Ele era um homem respeitado, ele era líder da sinagoga, ele era um homem que tinha condições financeiras, condição social muito boa. Mas o que aconteceu? A enfermidade bateu na porta dele, bateu lá. E aí ele tentou todos os caminhos, usou dos seus recursos, tentou todos os métodos, até que ele começa a perder a esperança. E talvez alguém tinha dito para ele o seguinte: olha, o mestre está por aí. Está um zum aí de que o mestre está cuidando, que o mestre está curando, o mestre está expelindo demônios, o mestre está acalmando tempestade, o mestre está fazendo muitas coisas. Por que você não leva a sua filha lá? Quem sabe? Eu imagino que no coração dele, eu sou o líder da sinagoga. Aqui no capítulo 3, a trama para matar Jesus já começa no capítulo 3. E ele sabia dos acontecimentos. Mas sabe, irmãos, este homem teve senso de urgência, ele não se acomodou, ele não ficou distraído, preocupado com as outras coisas. E muitas vezes o que nos falta é isso, é esse senso de urgência. Sabe, eu vejo alguns irmãos passando por lutas, passando por dificuldades, passando por tempestades, e parece que não está acontecendo nada, só sabe reclamar, só sabe murmurar, e muitas vezes põe a culpa na igreja. Eu acho que o problema é a comunidade, eu vou para a Universal, eu vou para Deus é Amor, que eu acho que lá o problema vai resolver. Mas não tem aquele senso de urgência. Eu já contei para vocês aqui uma história de um jovem que eu acompanhei. Um jovem sério, estava envolvido com a igreja, ele namorava com uma moça, e ele era apaixonado pela moça, apaixonado. Só que a moça não era crente. E o pastor na época fez um desafio com ele, falou: meu irmão, você precisa orar, você precisa buscar Deus, você precisa jejuar, você precisa levantar de madrugada, interceder por ela, para que Deus quebre o coração dela. Isso não é por força, não é por poder, mas é pelo Espírito de Deus. Então quando Deus quebrar o coração, e ele chorava, sabe, Wanderlei, eu estou apaixonado, pastor, é a mulher da minha vida, mas se ela não se converter, como é que eu vou me colocar num jugo desigual e tal? E aí, numa de tantos aconselhamentos, uma vez ele chegou de novo, com as mesmas, pastor, chorando e desanimado, e eu não sei mais o que fazer. Aí o pastor perguntou para ele, falou assim: quantos dias você jejua por ela na semana? E ele começou a falar em línguas. Quantas madrugadas você tem levantado para orar, para que ela se converta? E quanto? Aí o pastor olhou para ele e falou assim: você ama essa menina coisa nenhuma, rapaz. Você é um preguiçoso.
Você é um sossegado, você é um acomodado. Você quer que Deus faça, mas você não paga o preço. Ele saiu murcho, irmãos, nunca mais questionou. E muitas vezes, irmãos, estou contando esse caso porque muitas vezes talvez seja a sua realidade. Você está com uma luta, está com uma dificuldade, está passando por uma tribulação, mas o que você tem feito? Você tem jejuado por isso? Você tem levantado madrugadas para orar em prol disso? Você tem buscado mais a Deus, direção na palavra? Ou não? Ah, pastor, eu já vou domingo lá e quando você ora, eu estou contando que saí. Jairo não, ele teve o senso de urgência. Ele falou, é comigo. Eu preciso resolver esse problema. Eu fico imaginando, irmãos, eu olho lá na frente. Eu fico imaginando à noite, quando Jairo foi deitar para dormir com a esposa dele. Ela arrumou a cama, ele colocou o pijaminha dele, aí ele foi. Ele deve ter enchido o peito assim, imponente. Sentou na cama para deitar, para fazer a oração dele. A esposa dele olhou para ele e falou assim, Jairo, nossa filha, era para a gente estar sepultando ela agora, Jairo. Jairo, como você é uma bênção, Jairo. Como você é um homem maravilhoso. Você pegou ela, você foi lá. Você não ligou porque as pessoas iam pensar. Você foi até o mestre, trouxe o mestre aqui, Jairo. Você é um homem maravilhoso. Você hoje me deu o maior presente da minha vida. Irmãos, esse homem dormiu assim, ó. Mas por quê? Porque ele teve o senso de urgência, que muitas vezes nos falta, esse senso de urgência. Pastor, eu estou passando uma luta com meu filho. Pastor, eu estou passando uma luta no meu casamento. Pastor, a minha vida financeira está complicada. Pastor, eu estou passando uma luta física, uma luta espiritual. E o que você tem feito? Qual o seu senso de urgência? O que você tem feito? Qual o preço você tem pago? Ou você continua tendo a mesma vida? E não dá, irmãos. Situações diferentes precisam ser tratadas de maneiras diferentes. Problemas diferentes precisam ser tratados de maneiras diferentes. Você não toma um remédio para dor de barriga que é para dor de cabeça. Não, remédio para dor de barriga é para dor de barriga. Remédio para dor de cabeça é para dor de cabeça. E muitas vezes a gente quer que as coisas aconteçam naturalmente. Nós não somos monges budistas que ficam esperando que as coisas aconteçam. Não. Nós queremos um Deus todo-poderoso que precisa ser provocado. Que precisa ser provocado. Aqui diz que Jairo se prostrou. E deixa eu falar um negócio para você, irmãos. Nunca um homem ou uma mulher está tão de pé, está tão ereto, quanto ajoelhado diante dos pés do Senhor. A melhor posição que tem para um homem e para uma mulher de Deus é ajoelhado aos pés do Senhor. Por isso que eu sempre falo, às vezes algumas mães trazem aqui algumas situações, alguns filhos para orar. Pastor, ora por ele está enfermo. Pastor, ora por ele vai fazer uma prova. Pastor, ora por ele, enfim. E eu falo, eu vou orar, irmão. Eu vou orar, pai, eu vou orar, mãe. Mas deixa eu falar um negócio para você. Não existe oração mais poderosa do que a oração de um pai e de uma mãe. Sabe por quê, irmãos? Porque é carne, é a carne. Se você beliscar lá, dói. E talvez a minha sensibilidade, mesmo sendo um pastor, a minha sensibilidade não vai ser a mesma que a sua. Que é mãe, que é pai, que é filho, que é esposa, que é marido. Agora, para isso a gente precisa ter o senso de urgência. O senso de urgência. Insistentemente lhe suplicou: mestre, minha filha está à beira da morte, vem, impõe a mão sobre ela e ela viverá. O homem era chefe da sinagoga. Senso de urgência. Segundo ponto que eu queria ver com vocês aqui, irmãos, a dependência e a humildade desse homem. A dependência e a humildade desse homem. Esse homem, irmãos, não ligou para a posição que ele tinha. Ele era líder da sinagoga. Eu fico imaginando, se ele fosse olhar, o que os meus pares vão pensar de mim? O que os outros líderes, o que o pessoal que eu lidero, o que as pessoas que fazem parte do meu convívio da sinagoga vão pensar? Eu estou indo atrás do mestre, aquele que é tido aí para muitos como um charlatão, como um falso profeta.
Mas não, a informação que ele sabia que Jesus estava curando, Jesus estava salvando, Jesus estava libertando as pessoas possessas. Ele não ligou para a sua posição. Deixa eu falar aqui, tem muito homem e mulher que não conquista mais de Deus porque não tem humildade, não consegue abrir o coração. A Bíblia fala, Tiago diz o seguinte, irmãos, seja qual for a sua necessidade, a sua tribulação, o seu pecado, quando eu confesso as minhas mazelas, os meus pecados, as minhas debilidades para o Senhor, imediatamente Ele me perdoa. Mas quando eu confesso para um irmão, para uma irmã mais madura, além dele me perdoar, diz a Bíblia que há cura. Você está passando por uma luta aí, uma dificuldade? Pastor, eu já confessei para Deus, já abri meu coração. Ele te perdoou? Você quer cura? Procure um irmão mais maduro, procure uma irmã mais madura e confesse. Fala, me ajuda, meu irmão, me ajuda, minha irmã, porque além do perdão, você vai ser curada. E Jairo não olhou para essas coisas. Existem homens e mulheres que não conquistam mais de Deus porque lhes falta humildade. Sabe, irmãos, eu quando era garoto, tinha uns 20 e poucos, eu era solteiro ainda, e eu jogava bola num time de futebol. E eu tinha um amigo meu, mas muito amigo meu, frequentava a casa dele, era bem mais velho que eu, um pouco mais velho que eu. Ele jogava no time. E a gente frequentava lugares juntos, eu ia na casa dele, ele me convidava para os aniversários das filhas dele e tal. E ele era um cara muito legal, mas muito legal. Mas quando ele tomava uns Beer Night, ele ficava meio valente, ficava muito valente. E aí uma vez ele estava na Mateu Bay, num barzinho na Mateu Bay, ali perto do Itaú, perto ali da favelinha, agora é comunidade, né, da comunidade. E ele estava num barzinho ali, tarde da noite, uma sexta-feira. E ele arrumou uma confusão lá e tal, e ele acabou dando uns petelecos, uns pontapé num cara lá. E o cara chegou para ele e falou assim, se você for homem, você espera aqui que já eu tô aí. E aí o pessoal que estava no bar falou, rapaz, vai embora, vai para sua casa, acabou e tal. Ele, não, eu vou ficar aqui. E os amigos, rapaz, vai embora, de repente esse cara volta, isso aí é um boboca, isso aí é um palerma, volta nada e tal. E os amigos, rapaz, vai embora. O que aconteceu, irmãos? O cara voltou depois de uma meia hora com uma arma, deu um tiro no peito dele. Ele não tinha 40 anos na época. 2 filhas pequenas, deixou a filha aí, um cara trabalhador. Levantava todo dia às 5 horas da manhã para ir trabalhar, um cara correto. E ele perdeu a vida, por quê? Por causa da soberba. Por causa não vou. E muitas vezes, irmãos, tem muitos que estão agindo com Deus assim. Eu não mudo. Não vou. Eu não quero. Se não for do meu jeito, não vai ser. Apanhando da vida. Com a vida estrupiada. Mas duro a servir. Não se quebranta. Fica resistindo a Deus. Se comportando como o meu finado amigo Vadão. Resistindo. Não ouve. Não muda de atitude. Não se posiciona. Não recua. Por outro lado, existe uma outra história, irmãos. E isso aconteceu mesmo no sertão do Nordeste. É uma história verídica, uma história verdadeira. Existia um homem, ele estava no meio da estrada, no seu carrinho velho lá, voltando para casa. E de repente, no meio da estrada, 2 homens o cercaram. Não sei se de moto ou de carro o cercaram. Desce, encapuzados. 2 justiceiros, 2 capangas, né? Matadores de aluguel. E pararam esse homem. E falaram, olha, esse é o último dia, nós viemos aqui, nós fomos pagos para te matar. Ele argumentou, falou, pelo amor de Deus, está havendo algum engano, eu não sou envolvido com coisa errada, vocês estão me confundindo. Não, é o senhor mesmo, estou com a foto aqui, é o senhor mesmo, e nós vamos matar. E aí ele falou, os bandidos falaram para ele, você tem um último desejo? O que você quer? Você tem algum último desejo? Que nós vamos te matar e jogar aqui na vala mesmo. E ele falou assim, sim, eu tenho um último desejo, eu quero primeiramente pedir perdão pelos meus pecados e pedir para que o senhor receba a minha alma. Aí ele se ajoelha no chão. Ele estava com um boné na cabeça. Aí ele tira o boné. E ele fala, Senhor, tens misericórdia de mim, perdoa os meus pecados. Aí na hora os caras não tem. Não, para, não é você não. Aí ele toma um susto assim, assustado. Ele, o que houve? Eles falam, não, o homem que nós temos que pegar, ele não é calvo.
e você é calvo. E aí largaram no meio da estrada lá e foram embora. Olha que coisa interessante. Isso é verdade, irmãos. Foi uma história que aconteceu realmente. Olha que coisa interessante. Um perde a vida pela arrogância, pela dura servir. E o outro tem a vida salva pela humildade. Ele se ajoelha diante de uma situação dificílima. Ele tira o chapéu da cabeça, levanta as mãos para os céus, e ali os bandidos falam: não, opa, não é você não. Ele era muito parecido com o sujeito que os caras estavam atrás, porém ele era calvo, e o cara que eles queriam não era calvo. Então isso mostra para mim e para você, irmãos, que nós precisamos ser humildes e buscar a presença. Existem coisas na sua vida, meu irmão, minha irmã, que só Jesus. E Jairo não pensou duas vezes. Jairo suplicou aos pés de Jesus. Olha o versículo 23. O que diz aí? Insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem e impõe a mão sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Sabe, irmãos, por que Deus não agiu na hora ali? Por que Deus, assim que Jairo falou a primeira vez, o Senhor não olhou para ele e falou: Jairo, tá bom, vou mandar uma palavra lá, como eu fiz com a filha do centurião, com o funcionário do centurião, e ela vai ser curada. Não, diz o texto que Jairo clamou insistentemente. Provavelmente Jesus estava envolvido com outras coisas, e ele ficou ali pedindo. E aí a pergunta que fica para o meu e para o seu coração: por que muitas vezes coisas na nossa vida para acontecer demora? Pastor, eu estou numa luta aí já há 20 anos. Pastor, eu estou buscando aí algo, mas já faz muito tempo. Pastor, eu estou há meses esperando uma resposta. Pastor, eu estou há anos esperando uma resposta. Por que muitas vezes demora? Porque muitas vezes, irmãos, Deus quer testar o nosso compromisso. Deus quer testar a nossa fé. Ele poderia fazer como ele fez com o moço do centurião. Ele podia fazer, olha, enviar uma palavra e no mesmo momento a menina ser salva, mas não. Ele age de maneira diferente. E talvez você não recebeu algo ainda que você está buscando, porque não é o tempo. Não é o tempo. Mas não desista, meu irmão, minha irmã. Não desista. Insista. Faça como Jairo, que agiu insistentemente. E muitas vezes o Senhor está testando para ver se o nosso compromisso é verdadeiro, se a nossa fé é verdadeira. Muitas vezes tem coisas na minha vida, e assim, a minha vida deve ser como a sua, que eu clamei para o Senhor e foi algo instantâneo. Deus fez assim, ó, pum. Mas teve coisas, irmãos, que eu estou esperando até hoje e não aconteceu ainda. E assim é na nossa vida. Mas Deus está testando o meu e o seu coração, para ver como está a nossa fé, como está o nosso compromisso, para ver se nós não somos os trombadinhas de Deus, né? Porque tem aqueles trombadinhas, né? Que só vem para a igreja, recebe a bênção e vai embora. Esses são os trombadinhas de Deus. Então Ele está nos testando. Agora olha que palavra maravilhosa, irmãos. Versículo 24. E Jesus foi com ele. Jesus foi com ele. Irmãos, Jesus sabe qual a minha e qual a sua necessidade mais urgente. Quando a gente ouve essa frase aqui, Jesus foi com ele, a gente entende que o problema foi solucionado. Ele sabe qual a inquietação do meu e do seu coração. Ele sabe qual a inquietação do meu e do seu coração. Olha versículo 36. Mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe das sinagogas: não temas e crê somente. Olha que coisa louca, irmãos. No meio dessa tribulação, no meio dessa angústia, dessa inquietação de Jairo, Jesus cura a mulher que tinha uma hemorragia há 12 anos. No meio disso, você já pensou nisso? Você chega numa situação, você chega no hospital, sua filha está morrendo, aí o enfermeiro fala assim, ó, quieta aí, não temas, fica quietinho aí, eu vou curar essa mulher que está com enfermidade. Não, minha filha está morrendo, o coração está parando, ela está parando de respirar. Não, eu vou curar essa mulher aqui e depois eu vejo o seu caso.
Nesse inteirinho, nesse meio de caminho, você vê que a gente para no versículo 24, depois pula para o 35, porque do 25 ao 34, Jesus está curando aquela mulher que há 12 anos sofria de uma grande hemorragia. E por que disso? Jairo insistentemente, testando a fé daquele homem. Só que o Senhor dá uma palavra: não temas, crê somente. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Que às vezes, ao longo da caminhada, ao longo da dificuldade, vão aparecer problemas, vão aparecer circunstâncias que vão até, às vezes, até mudar a rota aí. Mas o Senhor está dizendo: não temas, crê somente. Está dizendo para Jairo: Jairo, ó, eu estou fazendo outra coisa aqui, eu estou socorrendo outra emergência aqui, mas ó, não crê não, não crê não. E sabe por que Jesus diz isso para ele? Sabe por que Jesus diz isso para ele? Porque um pouquinho antes, olha o que disseram para ele. Falava ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, que disseram: a tua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mestre? Ele está lá, clamando ao Senhor, naquele diálogo, naquela insistência, que Senhor me socorre, Senhor me ajuda, minha filhinha está morrendo e tal. Jesus está no meio do processo fazendo uma outra coisa, e Jesus diz: olha, alguém me tocou. E aí os discípulos falam: Senhor, está no meio da multidão, todo mundo te apertando, te espremendo aqui, como o Senhor fala, alguém te tocou? Não só muitas pessoas te tocaram. Ele fala: não, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude, de mim saiu cura. E Jairo, naquela inquietação, naquela angústia, enquanto a mulher se alegrava, enquanto a mulher estava extasiada de alegria, a angústia de Jairo ia aumentando. E nesse período chega a palavra para ele: ô Jairo, deixa quieto, porque sua filha já morreu. Não tem mais o que fazer, não existe mais o que fazer. Sua filha já morreu. Sabe, irmãos? E aí Jairo, ele olha para o autor e consumador da fé, e ele diz: não, eu creio que Deus vai fazer algo poderoso. Jesus olha para ele e fala assim: não temas, crê somente que aquilo que você veio buscar, eu vou fazer. Eu vou fazer. Olha versículo 39, o que diz aí? Versículo 39. Ao entrar disse: por que estáis em alvoroço e por que chorais? A criança não está morta, a criança dorme. Aqui, irmãos, Jesus não está dando um diagnóstico físico, Ele está dando um diagnóstico teológico. Pastor, eu tenho certeza que você, quando era novo convertido, quando você não entendia muito a Bíblia, você se confundia. Por que Jesus fala que a menina dorme? Deixa eu falar um negócio para você, irmãos, porque para nós que somos salvos e reconhecemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós não morremos, nós dormimos. Sabe por quê? Porque para mim e para você nos é prometida a vida eterna depois da segunda vinda de Cristo. Então quando Jesus diz aqui: olha, que vocês estão alvoroçados, ela não morreu, ela dorme, ainda que eu não ressuscitasse ela, na minha segunda vida, ela seria ressuscitada e estaria comigo. Então ele está dando um diagnóstico aqui não físico, que ela está dormindo, ele está dando um diagnóstico aqui teológico, porque aqueles que morrem salvos no Senhor, um dia irão acordar, alguns para o juízo e outros assim para a eternidade, assim como nós. Então saiba disso, um dia nós iremos, depois de partir dessa terra, nós iremos acordar. Alguns para o juízo e outros para a eternidade. Espero que todos nós aqui estejamos na eternidade. Eu vou dar mais uma chance, alguns aí não estão muito afim não, vou dar mais uma chance. Espero que todos nós nos encontremos na eternidade. Agora eu acho que vai todo mundo, né, Vitor? Agora vai todo mundo, né? Amém. Então, quando Jesus fala isso, ela dorme, porque Jesus já estava pensando na eternidade. Na eternidade. Sabe, irmãos, aqueles que dormem no Senhor, um dia irão se encontrar com Ele. Deixa eu explicar para você, aproveitando aqui. Pastor, quando a gente morre, o que acontece? Minha mãe morreu, meu pai morreu, o que acontece? Acontece o seguinte, irmãos, a nossa vida aqui é passageira, a nossa vida aqui é um fio, perto daquilo que nós vamos experimentar na eternidade.
A Bíblia diz o seguinte, que quando nós morremos, a nossa alma sobe imediatamente aos céus. A nossa alma. Nosso corpo vai para a sepultura. Na segunda vinda de Cristo, o que vai acontecer quando Cristo voltar? O que vai acontecer? Aqueles que já partiram salvos no Senhor, o seu corpo será glorificado, o seu corpo se juntará com a alma que já está no céu. Então, morreu, a alma vai imediatamente para o céu, não fica vagando, não, a alma vai direto para o céu. Aquilo que Jesus fala lá pro bom bandido, né, que a igreja católica chama de Dimas, né, na cruz do Calvário. Jesus olha para ele e diz: ainda hoje você estará comigo, porque a alma subiu. Agora o corpo vai ser glorificado na segunda vinda de Cristo. Então, deixa eu falar um negócio para você. O que a gente vive aqui, irmãos, é nada perto do que nós vamos experimentar lá na glória. Deixa eu falar um negócio para você. As melhores músicas estão lá. As melhores comidas estão lá. As melhores festas estão lá. Não é aqui não. Não é aqui não. Lá, irmãos, a coisa nesse mundo tem um valor tão pequeno, que lá, aquilo que nós pisamos, o que para nós é mais desprezível? É o chão. É onde você às vezes está na rua, você dá uma cusparada que você está passando mal. É onde o cachorro faz o cocôzinho. É onde você pisa. Quando você entra na sua casa, você tira o sapato para entrar. E lá, irmão, o que tem na terra aqui de mais desprezível, diz que lá será de ouro. Onde o cachorro faz cocô, será de ouro. Onde às vezes você joga o lixo porque não tem onde jogar e você está sendo mal educado, lá diz que é ouro, de ouro. Para a gente entender, fazer uma comparação do que será na eternidade. Do que será na eternidade. Então Jesus diz: olha, ela não morreu não, ela está dormindo, e já ela vai acordar. Aí no versículo 41 ele diz assim: tomando pela mão disse, Talita cumi, que quer dizer menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente ela se levantou e pôs-se a andar, e tinha 12 anos. Então ficaram todos de sobremaneira admirados. Deixa eu falar um negócio para você, irmãos. De tudo que você ouviu aqui, se nada tocou teu coração, eu acho que isso vai tocar. Nós servimos a um Deus que Ele tem poder sobre a natureza. Ele diz: tempestade, acalme-se. Nesse período aqui, de alguns dias, ele disse: tempestade, acalme-se. Ele estava lá em Gadara, a legião disse: Senhor, permita que nós possamos entrar nos porcos. E ele disse: então vá, legião, tem poder sobre os espíritos. A mulher toca nele que tinha uma hemorragia de 12 anos. E essa mulher foi curada. Ele tem poder sobre as enfermidades. Mas Ele é aquele que tem poder até sobre a morte. Quando partirmos, a nossa vida não termina aqui. Nós vamos para a eternidade ao lado do Pai. Aquele que não ignorou a cruz. Aquele que desprezou a alegria que lhe era proposta por amor a mim e a você. E Ele está dizendo: olha, olhem para o consumador da nossa fé. A Bíblia diz em Hebreus, irmãos, que Ele ignorou a alegria que lhe estava proposta, para que eu e você pudéssemos experimentar essa alegria de viver um dia com Ele a eternidade. Então Ele tem poder sobre a natureza, poder sobre os espíritos, poder sobre as enfermidades e poder sobre a morte. Este é o Jesus Cristo a qual nós servimos. Tem poder sobre todas estas coisas. Amém? Vamos ficar em pé.